Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos irmãos e irmãs, em Provérbios, no capítulo 31, verso 26 e o verso 30. Eu quero ler só esses dois versículos da Bíblia. Hoje é o dia que nós celebramos o Dia das Mães. Para aqueles que ainda possuem as suas mães, é uma grande oportunidade, um privilégio de você poder abraçá-la, beijá-la, desfrutar da sua companhia, não é? As nossas mães são muito preciosas. A minha já se foi, já partiu, já está na igreja triunfante. Mas você que tem, aproveite a sua, né? É uma bênção, a nossa mãe. E eu quero trazer uma palavra sobre as mães nessa noite. O tema da minha mensagem hoje é o retrato da mãe. Um retrato da mãe, né? Vamos dar uma olhadinha então, aqui em Provérbios 31, verso 26 e o verso 30. Somente esses dois versos. A palavra de Deus, aqui em Provérbios 31, 26, diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Verso 30, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Vamos orar mais uma vez, assentados. Feche seus olhos. Espírito Santo, Pai querido, nessa hora nós pedimos ao Senhor mais uma vez, que Tu possas usar, ó Deus, da Tua presença tão maravilhosa neste santuário, para falar ao nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos nessa noite de ouvir a ministração que o Senhor tem aos nossos corações. Como João Batista falou de Jesus, convém que Ele cresça e eu diminua. Convém que nesta hora o Teu nome, a Tua presença cresça, seja exaltada, ó Deus, nos nossos corações. E que a Tua palavra possa operar mudanças e transformações profundas no nosso caráter. Espírito Santo, eu sei que ninguém pode, nós sabemos disso, ninguém pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo a não ser o Senhor. Por isso nós oramos nessa hora, pedindo que o Senhor possa se mover de maneira poderosa sobre os nossos corações para uma grande transformação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, a maioria das pessoas que eu conheço, elas gostam de tirar retrato. A maioria das pessoas que eu conheço gostam de tirar fotos. Aqui mesmo na igreja, a gente tem a Wênia, que não perde a oportunidade, não é, Heron? De tirar uma selfie, de tirar uma foto. Todo culto a gente sai daqui e a Wênia bate um monte de fotos, e se você chegar em casa, ela já postou aquelas fotos com as meninas, com as irmãs. E esses dias atrás eu não percebi, mas um grupo delas fizeram um combinado. Elas vieram tudo de oncinha na igreja. No domingo passado elas vieram todas de preto e tiraram foto. A foto, ela registra um momento importante da minha e da sua vida, porque o retrato tem esse poder, irmãos, de preservar por anos aquele momento que nós estávamos vivendo e que era muito significativo para mim e para você. Na minha infância, infelizmente, as fotos e os retratos não eram alguma coisa muito comum, não é? A gente se lembra disso porque quem possuía uma máquina de tirar foto há 45 anos atrás
era um acontecimento, né? E você tinha que rebobinar aquele negócio e depois mandar revelar aquela foto. Então, quando eu olho para trás, eu lamento porque na minha geração de criança e adolescente, a foto era alguma coisa muito rara. Hoje nós temos uma facilidade enorme para bater fotos, tirar retrato, qualquer coisa, todo mundo tem um celular na mão. Então, quando eu olho para trás e lembro da minha adolescência, da minha vida como criança, eu tenho pouquíssimas fotos daquele momento. Mas hoje, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tira foto, retrato, até de coisas íntimas e que não deveriam ser expostas. Em lugar nenhum as pessoas costumam fazer isso. E aqui nesse texto da palavra de Deus que nós lemos, o Senhor está descrevendo o retrato de uma mulher como mãe. O capítulo 31 todo de Provérbios, ele fala sobre a mulher virtuosa, sobre a mãe virtuosa. Mas nesses 2 versículos, e eu quero me ater a eles, Deus traça um retrato do que é uma mãe virtuosa, do que é uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher que vai fazer diferença dentro da sua casa. Então, nesse texto, ele descreve alguns aspectos que são fundamentais no papel da mulher como mãe. E quais são aqueles elementos que são fundamentais e que a Bíblia descreve, que são fundamentais no papel da mulher como mãe? Preste atenção, você que é mãe, cuide dessas áreas. Se você ainda não é mãe, aproveite a oportunidade para fazer aquilo que eu venho falando. Quando você ouve uma pregação e ela não é direcionada para você naquele momento, você pode usar toda essa ministração de Deus para ficar naquela sua reserva de fé, para que quando aqueles momentos chegarem na sua vida, você se lembre e isso te ajude a vencer. Então, qual é o retrato que a Bíblia descreve de uma mulher que é mãe, sábia e prudente? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia diz que a mãe deve ser uma conselheira sábia. Diz aí o versículo de número 31 o seguinte, ele começa descrevendo o retrato dessa mãe, dizendo assim: fala com sabedoria. Veja, fala com sabedoria. Os filhos, a Bíblia revela isso, eles precisam não apenas de uma mãe que os alimente, de uma mãe que cuide das suas roupas, de uma mãe que cuide da sua casa, de uma mãe que observe os seus estudos. Os filhos também precisam de uma mãe que tenha conselhos de sabedoria. Os filhos precisam de uma mãe que tenha orientação nos seus lábios. O maior legado que uma mãe pode dar aos filhos não é aquilo que o dinheiro pode comprar. O maior legado que uma mãe pode dar ao seu filho, dedicar ao seu filho, é uma orientação sábia, é uma palavra que vai orientar a sua vida pela frente. São os conselhos sensatos que brotam dos lábios de uma mãe, é que darão luz na jornada dos seus filhos. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e com as suas palavras de sabedoria, ela abençoa a sua família. A gente costuma falar que algumas pessoas falam demais, e quando elas falam demais, a gente diz que elas falam pelo cotovelo. Mas a Bíblia, quando descreve a mãe prudente, sábia, ela diz que ela sempre tem nos lábios uma palavra de sabedoria. Nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão confusas. Nós vivemos num mundo hoje onde também muitas vozes querem atrair os nossos filhos e as nossas filhas, oferecendo para eles prazeres e sucesso. Mas as mães, elas precisam e devem orientar os seus filhos a seguir o caminho da santidade e não o caminho da
popularidade. A mãe, ela precisa ter nos lábios uma palavra de sabedoria, porque ela vai ensinar o filho e a filha que o bom nome, ele vale mais do que riquezas. Ela vai ensinar ao filho com a sua palavra de sabedoria que o caráter vale mais do que o sucesso. Ela, com a sua palavra de sabedoria, vai revelar aos seus filhos que a salvação é melhor do que todos os troféus que o mundo possa te oferecer. O que a Bíblia está dizendo é que o primeiro aspecto fundamental no papel da mulher como mãe é que ela deve ser uma conselheira sábia. Ela precisa de ter sabedoria nos lábios. Eu tive o privilégio de ser criado por duas mulheres, a minha mãe e a minha avó ao mesmo tempo, porque a minha mãe se divorciou, eu era muito jovem, eu tinha 3 anos de idade quando ela se divorciou em 1968. Fui criado pela minha mãe, minha avó e meu avô. Minha mãe sempre foi uma pessoa com muitos defeitos, mas uma pessoa também com muitas qualidades. Sempre me ajudou. Mas a minha avó, ela tinha uma sabedoria para lidar comigo, que era um negócio espetacular. Você sabe que quando a gente é muito jovem, e criança e adolescente, a gente costuma meter as mãos pelos pés direto, né? Os pés pelas mãos, melhor dizendo, direto. A gente vai fazendo bobagem. E quando eu fazia alguma coisa de errado, eu ainda ouço até hoje aquilo que a minha avó fala, está na minha memória. Ela dizia assim, ela não chegava me esculachando, né, como costuma fazer as mães, né? A minha avó, quando me via fazendo algo errado, ela tinha uma palavra de sabedoria e uma palavra que me fazia pensar. E ela me via fazendo a coisa errada e ela dizia assim, meu filho, você já orou hoje? Era tudo diferente com a minha avó. Ela me perguntava se eu tinha orado. E eu olhava para ela, quer dizer, eu esperava que viesse a varinha envenenada, né? A minha mãe tinha a varinha envenenada, vinha. Mas a minha avó, ela chega assim, você já orou hoje? E aquilo me fazia pensar que eu tinha cometido um erro, feito algo que não deveria, e que eu tinha feito porque não havia dedicado tempo ao meu relacionamento com Deus. Mas a palavra da minha avó vinha carregada de um peso de sabedoria muito grande, pela razão de que todos os dias, infalivelmente, todos os dias, enquanto com eles eu vivi, 5 horas da tarde, minha avó e meu avô estavam no quarto deles, prostrados de joelho, e eu os via fazendo isso, todos os dias, tendo relacionamento com Deus. E quando a minha avó perguntava se eu já tinha orado, quando eu estava fazendo algo que não deveria fazer, aquilo tinha um peso muito grande no meu coração, porque não era uma recomendação ou uma pergunta que vinha vazia, ela vinha carregado de um testemunho que ela mesma praticava na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A Bíblia descreve que uma mulher que tem o papel de mãe, ela precisa ser uma pessoa cuja a língua tenha sabedoria. Às vezes eu reparo muitas mães e até os pais, quando encontram ou pegam o filho fazendo algo que não deve, em vez de ter nos lábios uma palavra de sabedoria, eles acabam liberando uma palavra de maldição, uma palavra que vai gerar problema para os filhos. Quantas vezes eu já assisti como pastor, e quantas vezes eu já assisti as pessoas num momento de raiva, de aborrecimento com o filho, dizendo para o filho assim, mas não é possível, você é um trapalhão, você só faz o que não presta, e libera uma palavra dessa sobre o seu filho ou sua filha. Amados irmãos, a Bíblia diz que a mãe, o pai também, precisamos ter uma palavra de sabedoria nos lábios. O dia que meus meninos nasceram, eu tomei uma decisão que já vinha observando há muito tempo. Eu disse para mim mesmo, a partir de hoje, o meu cuidado será dobrado com as palavras
que eu vou usar com eles. Eu nunca liberei uma palavra contra a vida dos meus filhos. Quantas vezes eu mordi a minha língua, porque eu fiquei tão nervoso, tão irritado com esses meninos, que eu ia falar um negócio, eu ia falar alguma coisa, eu pensei, uma palavra de maldição, eu não liberava. Eu mordia a minha língua, literalmente, porque o pai e a mãe precisam de ter uma palavra de sabedoria nos lábios. A Bíblia diz que a mulher como mãe, ela deve ser uma conselheira cheia de sabedoria. Esse é o retrato de uma mãe que a Bíblia descreve. Em segundo lugar, outro aspecto da mulher como mãe, diz aqui esse texto bíblico, é que ela é uma educadora. O verso 31 diz assim: a instrução, e ele continua dizendo, está na sua língua. Veja o que a Bíblia diz, a instrução, e eu estou saltando uma palavra aí de propósito, diz assim: a instrução está na sua língua. A mãe é uma educadora por vocação, por isso, antes de cuidar dos filhos, a mãe precisa cuidar de si mesma. Antes de ensinar os filhos, a mãe precisa educar a si mesma. O exemplo dado pela mãe não é uma forma de ensinar, querido. O exemplo dado pela mãe é a única forma eficaz de ensinar. Você está me ouvindo, você que é mãe? Seu filho está prestando atenção em você, sua filha está prestando atenção em você, e a única forma eficiente de você ensinar um filho ou uma filha é você dando a essa criança, a esse menino, a essa menina, o exemplo adequado, e o melhor exemplo é o que você dá dentro de casa. As mães são verdadeiras guardiãs dos valores morais que devem ser formados na vida dos filhos. As mães devem dar aos filhos não apenas o leite materno quando eles nascem, mas as mães também, elas precisam dar aos seus filhos o leite genuíno da palavra de Deus, ensinando a essas crianças as sagradas letras das Escrituras. Muitas famílias hoje estão transferindo a educação dos filhos para a escola ou para a igreja, e apesar dessas instituições exercerem um papel importante na educação e na formação do caráter dos nossos filhos, você e eu precisamos entender que o lar é o grande instituto formador do caráter. É no lar que nós forjamos o caráter dos nossos filhos, é no lar que a gente ganha essa batalha ou ela é perdida. O segundo aspecto que a palavra de Deus nos ensina e diz da mulher como mãe é que ela é uma educadora. E a melhor forma de você impactar o coração do seu filho, da sua filha, é com o seu exemplo. Por exemplo, a gente percebe que muitas pessoas têm aquele hábito horroroso de falar mal da vida dos outros. Mas você sabe onde a gente aprende isso? Dentro de casa. Dentro de casa. A gente não aprende isso na rua, a gente aprende dentro de casa. Como eu disse, fui criado pela minha mãe, minha avó e meu avô. Em todos os anos que vivi com eles, nunca os vi falando mal das pessoas. Não via falando mal das pessoas. Então eu não tinha esse hábito. Como crente, alguém que se converteu aos 16 anos, eu nunca tive dificuldade de lidar, por exemplo, com o dinheiro na entrega do meu dízimo. Mesmo antes de ser convertido, eu comecei a trabalhar antes de me converter, eu não tinha dificuldade de dar o dízimo, sabe por quê? Porque eu via dentro da minha casa, meu avô separando com a maior alegria e satisfação o seu dízimo, minha mãe entregando com alegria, sem nenhuma dificuldade. Eu era companheiro do meu avô e me lembro do exemplo dele todo mês de julho, quando ele ia vistoriar todas as suas fazendas e a gente tocava muito boi para vender para os matadores
lá do estado do Rio de Janeiro, aqueles bois Nelore. Eu era companheiro do meu avô, carretas e carretas de boi. Meu avô vendia, fazia uma grana muito legal, era a renda anual do meu avô, igual o café de muita gente, era grana para valer. Meu avô nunca teve dificuldade de dar a quantidade exata do seu dízimo. E ele sempre me dizia, me falava para mim, e o exemplo dele marcou a minha vida, o exemplo da minha avó marcou a minha vida, da minha mãe marcou a minha vida, e ele me dizia: meu filho, a maior herança, você já me ouviu dizer aqui, que eu deixo para vocês, não são as propriedades, a maior herança que eu deixo para vocês é a fé em Cristo Jesus. E ele tem razão, irmãos, porque a vida passa tão rápido, que as coisas voam. E eu aprendi dentro de casa, através do exemplo, a ser comprometido. Uma das coisas que eu tenho horror, e acho que muitos de vocês também, mas aprendi pelo exemplo. O exemplo é a melhor forma de uma mãe ensinar, de um pai ensinar. Eu, por exemplo, sou alguém pontual nos meus compromissos. Você sabe onde é que você aprende a ser pontual? Dentro de casa. Esse pessoal que é atrasado com as coisas, que marca 7 horas e chega às 7h30, é gente que aprendeu dentro de casa. Meu avô, por exemplo, todos os compromissos que ele tinha, ele chegava, especialmente todos os compromissos, sem exceção, ele sempre saía antes, porque ele dizia: eu marquei tal horário, e tal horário eu vou estar lá. É por isso que, como pastor, eu não atraso culto. Se você chegou, amém. Se você não chegou, você está atrasado, o problema é seu. Eu aprendi a respeitar a Deus e as pessoas com o horário. Você aprende isso dentro de casa com exemplo. A Bíblia diz que a instrução, é o que o texto bíblico está dizendo no verso 31, a instrução, ele diz aí, está na sua língua. Nós precisamos, e as mães precisam, e os pais precisam entender que nós somos os instrutores e educadores dos nossos filhos. Pelo exemplo, nós impactamos a vida deles. Me lembro que uma vez aconteceu um fato lá na escola dos meus filhos, e eu fui chamado lá. Na verdade, a minha mulher foi chamada lá, mas ela falou assim: vai você. E a queixa era contra o Davi, porque o Davi sempre foi um pouco mais agitado que o Felipe. Então, você pensa nos meninos pequenos, né? Pequenos. A gente saía de férias, por exemplo, e tinha, em alguns lugares que a gente ficava, tinha uns toboáguas. A gente ia às vezes um toboágua, e tinha aquele toboágua pequenininho e aquele grandão. O Davi já descia do carro, corria para o grandão, tchum, chegava lá embaixo amarelo e olho puro, mas chegava. O Felipe não descia, eu tinha que gastar 5, 10 minutos com ele, para ele descer no meu colo. Aí ele descia no meu colo, só depois de descer umas 3 vezes comigo é que ele ia sozinho. E aí eu fui chamado na escola, porque o Davi sempre foi agitado, e a diretora da escola chamou, e isso aqui eu quero ensinar para vocês. Ela me chamou e falou assim: olha, o seu menino é hiperativo, não sei o que e tal, vai ter que tomar um remedinho, papapá, 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 papapá. Irmãos, preste atenção, eu não quero chamar, contar vantagem. Eu fiz faculdade, irmão, eu sou formado em curso superior. Metade do meu curso foi psicologia, a outra metade foi educação. Eu mandei com toda a educação e respeito a diretora plantar batata, com todo o respeito e educação. Como que eu fiz isso? Quando ela falou isso, eu falei assim: meu filho não é hiperativo, meu filho é uma criança normal que quer correr, pular e se divertir, e não tem nada de errado com ele. Ela ficou olhando incrédula para mim. Voltei e falei assim, contei para ela: não, mas a gente tem que procurar. Não vai procurar nada. Eu estou dentro de casa vendo esse menino, a instrução, quem dá somos nós, quem forma somos nós, o caráter do nosso filho, quem forma somos nós. Eu conheço o nosso menino, se ele tivesse algum problema, eu ia ser o primeiro a correr para medicá-lo. E disse para ela: quem educa na minha casa sou eu, vocês aqui na escola só colaboram comigo. Ela olhou para mim incrédula. Mas é isso que você e eu temos que entender. A escola é bênção, mas ela
colabora com você, ela não vai educar por você, ela não vai substituir o seu exemplo, ela não vai formar o caráter do seu filho, que é responsabilidade sua, mãe. Não queira jogar nos braços da professora, e aqui eu tenho algumas, não é? Aliás, muito competentes, por sinal, temos a Jussara. Não adianta você querer que a Jussara eduque seu filho. Quem vai educar o seu filho lá na sua casa é você. Ela vai colaborar com a formação do caráter do seu filho. Não adianta que você queira que o Célio, que é professor, eduque o seu filho. Ele vai colaborar com a educação, mas a mãe, o pai, eles é que formam o caráter, que educam e colaboram com o seu filho. Não adianta você pedir que a Cleo aqui eduque o seu filho. Ela vai colaborar com você, mas a educação, a Bíblia diz que a instrução está na língua da mãe e do pai para ensinar o filho. É por isso que hoje a gente está tendo um caos na escola. Por quê? Porque ninguém mais está entendendo. Os pais não sabem educar, não sabem formar caráter, a mãe não sabe corrigir, não tem limites, não tem disciplina, e eles empurram isso lá para dentro da escola, esperando que a escola resolva o que eles nunca tiveram coragem de resolver dentro de casa, que é dar limites, princípios, valores. A Bíblia diz que a mulher sábia, que essa mulher que é mãe, que essa mulher que a Bíblia descreve, o seu retrato diz que a instrução está na ponta da sua língua. E nós precisamos de mães que saibam instruir os seus filhos com palavras e sobretudo com exemplo. Aqui na igreja mesmo, e agora mamãe e papai, segure a onda aí, porque eu vou dar uma paulada em algumas aqui. Aqui na igreja mesmo, alguns de vocês estragam a criatura que você recebeu, essa bênção que você recebeu com o seu filho. É esse negócio do nosso culto infantil, que você já viu? A gente chama as crianças aqui para frente e manda lá para o culto. Tem mãe que não deixa a criança no culto, não pode ficar, vai chorar, minha filha, choro não mata ninguém não, começa a ensinar valor, não, porque o professor vai plantar batata, mamãe, papai. Eu tive 2 meninos, eles abriam a boca o tanto que tivesse que abrir lá em cima, e ficava lá com o professor até aprender. Está aqui os 2, não morreram não. Você está aí, Felipe? Levanta a mão. Está aí, o Davi. É que a gente vai ter uma encenação, acho que a turma está se preparando lá, daqui a pouco tem. Agora, tem pai e mãe que parece que o filho não pode ficar não, porque não sei o que, vai plantar batata, rapaz. Toma juízo na vida. Manda a criança lá para cima e deixa se esgoelar até não querer mais. Ela vai chorar 2, 3 cultos, no terceiro, no quarto ela já está brincando, nem sabe que você existe mais, só no final do culto que ela volta para você. Não pode não, porque o meu filho é muito especial. É especial, como o meu também, mas choro não mata ninguém, tá bom? Aprenda, tenha juízo. E pai e mãe que chegam na igreja, né? Porque a instrução não está na ponta da língua deles. Aí solta a criança no corredor da igreja, eu fico só olhando, né? Primeira vez nossa, minha língua coça, mas eu fico quieto a primeira vez. Solta a criança no corredor da igreja, preste atenção. Eu tive gêmeos, mas graças a Deus a instrução está presente na vida da minha esposa, porque ela sempre se aplicou. Ela é educadora, formada em pedagogia, também formada em teologia e também formada em psicologia. A mulher gosta de estudar, fez pós-graduação na PUC, ela gosta de estudar. Qual a estratégia para ensinar os filhos? Eram 2 meninos pequenos, sabe o que a minha esposa fazia? Eu estava aqui no altar, eu não podia ajudá-la, ela sentava no canto, na ponta do banco, no segundo banco, trazia uns brinquedinhos para os meninos até chegar o momento de ir para o culto, pedia um irmão para ficar do lado e não deixava nenhum dos dois trançar para lugar nenhum, eles ficavam quietinhos ali até na hora do culto. Agora tem pai e tem mãe aí que passa, né, um maior sufoco. Se você quer orientação para poder ajudar você nesse momento do culto, procure a pastora, ela vai te ajudar. A Bíblia diz, e eu quero reforçar para você mãe e para o pai também, que uma das qualidades da mulher sábia, dessa mulher que a Bíblia descreve o seu retrato como uma pessoa sábia, é que a instrução está na ponta da sua língua.
Você educa pelo que fala, mas sobretudo pelo exemplo. Em terceiro lugar, outro aspecto da mulher como mãe, diz aqui esse texto bíblico, é que ela é uma intercessora. O verso 30 diz aí: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ele diz que a mulher que teme ao Senhor, ela sabe que precisa estar na presença de Deus em oração pela vida da sua casa e da sua família. Ninguém ora pelos filhos com tantas lágrimas e senso de urgência como as mães. Bendito é aquele filho que tem uma mãe que ora por ele, que intercede por ele, que no congestionamento da sua agenda apertada, ela encontra espaço, tempo para estar a sós com Deus em favor dos seus filhos. Um filho nunca será pobre se ele tiver uma mãe que intercede e que ora por ele. Uma mãe que intercede e ora pelo filho tem um valor inestimável. Me lembro que, como eu disse aqui, minha avó orava todos os dias, 5 da tarde, junto com meu avô. E tenho certeza que eu era um dos alvos da oração, porque eu era um menino, como dizem os antigos, espirvitado. Pensa num menino que aprontava, era eu, mas eu aprontava era bagunça, não era coisa errada igual a turma faz hoje, não. Eu aprontava era bagunça. Eu era bagunceiro demais da conta. Quebrava os vasos da minha avó dentro de casa de flor. Minha avó amava flor, tinha flor para todo lado. Mas aí chegava esse período de chuva, que antigamente chovia, né? Chovia, começava a chover finalzinho de agosto e até março, né? E eu dentro de casa eu fazia bolinha de meia e saía jogando bolinha de meia, acertava um vaso caído da minha avó e quebrava o vaso. Eu corria lá, arrumava ele mais ou menos para disfarçar. Daqui a pouco minha avó ia jogar água, vazava aquela água. Quem quebrou meu vaso? Era eu, estava sapecando fora. Daqui a pouco meu avô passava dentro de casa, eu estava lá no teto da casa, porque tinha uma parede, eu ia subindo, botando mão de pé, e lá em cima eu olhava: o que você está fazendo em cima? Eu estou brincando de pique-esconde com a minha irmã. Você cai daí, quebra o pescoço, desce daí, menino. E era uma confusão, irmão. Mas a minha avó sempre orando por mim, pela minha conversão, e eu me converti. Mas há um exemplo que eu quero contar para você, o exemplo de Santo Agostinho, por exemplo, que teve uma mãe chamada Mônica, que orou por ele durante 30 longos anos, orou pela sua conversão. Essa mulher chorou e derramou lágrimas em oração diante de Deus, e Deus com certeza viu as suas lágrimas e ouviu as suas orações, de tal forma que depois de 30 anos de oração, Santo Agostinho se converte e se torna o maior teólogo da igreja do século IV e V, e até hoje, mais de 1000 anos depois da sua vida, ele continua influenciando milhares de pastores que pregam o evangelho pelo mundo afora, porque ele foi um pensador notável e até hoje continua sendo considerado um dos maiores pensadores. Ambrósio, o pai da igreja, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder, porque teve uma mãe que orou por ele 30 anos. Outro exemplo extraordinário foi a intercessão e a oração de Susana Wesley. Ela teve 19 filhos, mas a história diz que ela reservava todos os dias. Irmãos, imaginem 19 filhos. Ela teve 19 filhos e todos os dias essa mulher reservava 1 hora de intercessão e oração pelos seus filhos e pela a sua casa. Essa mulher de oração deu ao mundo um homem extraordinário chamado João Wesley, o maior avivamista do século XVIII, o fundador do movimento metodista. Esse é o terceiro aspecto, diz a Bíblia, de uma mulher como mãe. Ela é alguém que intercede, ela é alguém que ora. A razão de muitos de nós não conseguirmos ver os nossos filhos sendo transformados é porque nós perdemos essa capacidade de ter no nosso meio mulheres de intercessão e de oração. Se você não ora pelo seu filho, se você não intercede, não geme diante de Deus e derrama lágrimas diante de Deus pelos seus filhos, você terá muitas lutas.
porque a Bíblia descreve que uma das qualidades que essa mãe sábia tem é que ela teme ao Senhor, e por temer ao Senhor ela intercede, ela busca relacionamento com Deus, porque sabe que Deus é o único que pode transformar o coração dos nossos filhos. Mas lá em casa não é só a mãe que derrama lágrimas, o pai também ora e ora muito pela conversão dos filhos. Eu sempre disse isso aqui publicamente para vocês: meus filhos nunca foram diferentes dos filhos de ninguém. Os dois precisavam se converter e nascer de novo, porque se eles não tiverem a experiência pessoal deles com Cristo, eles serão pessoas religiosas, e quando estiverem longe de mim e da mãe, vão fazer o que todo mundo aí fora na sociedade faz, vão viver de maneira bagunçada, desorganizada, de maneira iníqua, ímpia, como qualquer outro ser humano. Por isso a intercessão, por isso a oração, porque a Bíblia diz que muito pode a súplica do justo, muito pode a sua intercessão, mas a mãe não ora, o pai não ora, e quer ver o filho sendo transformado e tendo a experiência com Deus, não terá. Ele vai curtir as noites, as boates, as mulheres, vai fazer, porque você ou eu nos omitimos desse ministério. A Bíblia diz que uma das qualidades que possui a mulher virtuosa, um homem que teme a Deus, uma mulher que teme a Deus, é que ela ou ele é um intercessor. Mas por que nós não oramos mais pelos filhos? Você está muito ocupado, né? Trabalhando muito. Aí você não ora. E aí a gente vê, às vezes, o filho conquistando sucesso profissional, mas na ruína espiritual. Porque falta intercessão. A Bíblia diz aqui no verso 30, que a mulher sábia teme ao Senhor, e porque ela teme a Deus, ela busca ser uma intercessora. Em quarto e último lugar, outro aspecto da mulher como mãe é que ela é uma amiga e confidente. O verso 30 diz assim: e a instrução da bondade está na sua língua. Aqui eu quero ficar com a bondade. A instrução da bondade está na sua língua. Esse texto diz que a bondade está presente na vida dessa mãe virtuosa. A bondade, querido, ela é como uma chave, ela abre o coração das pessoas para a gente. Nós gostamos de conviver, nós temos até prazer de conviver com gente bondosa. Como é bom você ter no seu círculo de convivência pessoas que são bondosas. Todos nós gostamos desse tipo de gente. A maioria dos filhos tem liberdade, por exemplo, de abrir o coração para a sua mãe, quando eles encontram bondade em sua língua e bondade na sua instrução. Normalmente as mães são pessoas sensíveis, compassivas, solidárias. Normalmente as mães são amigas dos seus filhos, e eles encontram normalmente um porto seguro nas tempestades da vida quando estão com a mãe. Bendito é aquele filho que tem uma mãe que o cobre de ternura na hora da sua aflição. Bendito é aquele filho que tem uma mãe que abre para ele os braços na hora da solidão. Bendito é aquele filho que tem uma mãe que escancara-lhe o coração generoso na hora da sua necessidade. A Bíblia diz que uma mãe, ela é uma pessoa que tem a instrução da bondade nos seus lábios, que essa mulher que a Bíblia chama de sábia, ela é amiga e confidente do filho. Quantas vezes nós, os maridos, já fomos emparedados pelas nossas esposas? Sim, esse tipo de coisa não tinha que ser eu que tinha que falar com ele, era você que tinha que conversar com ele. Não é verdade? As esposas já emparedaram tanto seus maridos, né? De vez em quando a minha me bota na parede. Eu estou conversando com o menino sobre esses negócios, mas isso aqui é você que tem que falar.
Mas por que que eles falam com elas, né? Porque na maioria das vezes elas são muito bondosas. Eles se sentem mais livres para falar com elas. E aí eles vão lá e abrem-se mais para as mães, não é? Abrem-se mais para a mamãe do que para o papai. Porque as mães costumam ser muitas vezes mais bondosas. Esse é outro aspecto da mulher como mãe. Ela é amiga e confidente. Esse é o retrato da mulher sábia que edifica a sua casa. E eu quero deixar essa palavra com você, mamãe. Seja uma conselheira sábia. Que os seus filhos encontrem nos seus lábios a sabedoria. Que você possa ser uma educadora. Que eduque não apenas com palavras, mas com exemplo também. Que você, como mãe, seja uma mulher intercessora, dedicada à oração, porque a oração, ela pode, como disse Jesus, mover montanhas. E eu acredito que a montanha mais desafiadora que a oração precisa mover na vida dos nossos filhos é o pecado. Precisamos que o Espírito Santo convença os nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo, para que eles mudem de vida. E a última qualidade é que as mamães são amigas e confidentes. E se seu filho te encara assim, é capaz de abrir para você o coração, você está tendo sucesso na sua educação, porque ele está encontrando bondade em você. Ele não vai encontrar e não deve encontrar em você apoio para o pecado dele, apoio para o erro dele, apoio para as besteiras que ele faz. Não, ele precisa encontrar uma palavra bondosa, mas firme e que o confronte, para que ele mude de vida, para que ele mude de postura. Minha oração nessa noite, para nós orarmos, é que Deus nos dê mães com esse retrato, e também pais que fiquem bem na fotografia, como diz aqui essa palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Todos os anos eu tenho deixado para a pastora esse momento de orar pelas mães, não é? Nós ainda vamos ter as crianças e uma pequena encenação aqui, mas hoje eu vou mudar um pouco esse protocolo. Eu quero pedir a você, mamãe, que vem aqui na frente, todas as mamães, vem cá na frente, eu quero orar com vocês, mamães. Todos os anos eu tenho deixado para a pastora fazer isso, mas esse ano eu vou fazer isso, né? Eu quero orar com você, mamãe, vovó. É muita gente bonita em pouco espaço quadrado, né? Quanta gente bonita, né? Quanta gente linda. Pode chegar para frente para caber todo mundo aqui no altar, não é? Nós temos até a beleza do coqueiro, né? A Nelly, eu sempre brinco com a Nelly, né? Chamo a Nelly de beleza do coqueiro. Ela não liga não, né? Mas eu sou suspeito de falar porque eu amo demais essa igreja e amo demais vocês. E acho todas as moças da igreja muito lindas, não é? Muito lindas. Vocês são a parte mais bonita da igreja. Os irmãos, um pouquinho, mas vocês são as partes mais bonitas. Nós vamos orar por vocês na saúde, né? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento, ó Deus, apresentar em oração a vida de cada mãe que está aqui nesse altar. Eu quero louvar o teu nome, Jesus, pela vida dessas mães.
porque elas têm o privilégio hoje de estarem diante do Senhor, de ouvirem a Tua palavra, e elas podem hoje ser um instrumento nas Tuas mãos, para a salvação dos seus filhos e filhas. O Senhor inclusive já tem colocado nos lábios e no coração de muitas delas a sabedoria necessária para que a sua casa tenha uma formação boa, adequada, para que seus filhos possam ter um caráter sadio, nobre, de valor. Por isso, nessa hora, Pai, eu quero abençoar a saúde dessas mães, a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica. Meu Deus, quantos desgastes essas mães e avós foram submetidas ao longo dos anos, na criação e na educação dos seus filhos. Mas eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecê-las, renová-las, animá-las na Tua presença, para que os seus filhos continuem encontrando nelas um reservatório de prudência, de sabedoria, dada pelo Senhor, para que nos momentos de dúvida, de insegurança, ao estarem diante de suas mães, eles possam encontrar nos lábios delas a palavra de sabedoria, que vai trazer luz, direção para os seus passos. Por isso, Espírito Santo, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando essas mães, não apenas para serem instrumento nas tuas mãos para a salvação dos seus filhos, mas para que também nos seus lábios haja sabedoria para a salvação do seu esposo, da sua casa e de toda a sua família. Eu quero abençoá-las, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Abençoar essas mães, seus lares, suas casas. E quero profetizar aqui, meu Pai, pela fé no nome de Jesus, a salvação dos seus filhos, das suas filhas, dos seus maridos, dos seus netos, da sua descendência, para que eles sirvam ao Senhor, assim como esteve nos lábios e no coração de Josué, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que elas também, ó Deus, tenham essa satisfação de não apenas dizer, mas de ver com os olhos essa transformação na sua descendência. Eu profetizo a salvação, a transformação da sua casa, no nome de Jesus. Amém.